Gente querida do meu coração, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje numa forma diferente. Vocês estão acostumados a me ouvir trazendo a palavra num estilo mais de ensino, né? Com mais humor, né? Dando risada, ensinando. Mas hoje eu quero fazer um ao vivo de testemunho, tá? É difícil fazer isso, normalmente eu não faço isso. Mas hoje o Senhor me incomodou, porque eu creio que isso vai ser marcante na vida de muitas pessoas, inclusive na sua. Eu praticamente nasci numa casa cristã. Antes de mim, a minha mãe eu tive um irmão, né? Minha mãe teve um filho chamado Jorge Luiz. Só que um pouquinho antes da minha mãe engravidar de mim, o Jorge Luiz caiu numa piscina e ele morreu afogado. Ele tinha 3 aninhos. Então o Senhor Jesus preferiu levá-lo antes de nós para casa. Ele está agora na glória, dando risada, se divertindo com Jesus. É infinitamente melhor do que todos nós ele está. E aí por isso a minha mãe, ela acabou mudando de casa. Ela e meu pai, eles estavam separados, eles voltaram. Aí eles acabaram conhecendo, por uma jesuicidência, os pastores da igreja, o tio Eros e a Roseli. E aí lhes foi apresentado o evangelho. Quando a minha mãe abraçou de vez o evangelho, eu tinha aí meus 3, 4 anos mais ou menos. E então eu cresci dentro de um lar onde se foi muito falado sobre Jesus, muito. Eu cresci ouvindo, cresci aprendendo musiquinhas, cresci cantando A alegria está no coração de quem já morreu com Jesus. E cresci ouvindo isso, cresci ouvindo Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Sabe o que as pessoas cantavam pra mim? Havia um menininho gordo, não passava nem pela porta. Eu chorava. Olha que sacanagem, né, com a criança. Parecia uma pequena pokebola. E eu cresci assim, nesse meio. Conhecendo, falando de Jesus, ouvindo Jesus. E eu tive uma experiência muito interessante no dia do meu aniversário de 18 anos. Eu faço aniversário dia 25 de agosto. E no dia 25 de agosto, hoje eu tô com 32, então 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, isso aí então era 2006, né? Tive essa experiência que eu quero contar hoje pra vocês. E eu espero que do mesmo jeito que ela é marcante pra mim, ela seja marcante pra vocês também. Quando eu tinha meus 18 anos, o meu pai, ele me deu de presente a minha carta de motorista. E foi interessante que no dia que eu fiz, né, meus 18 anos, e a gente tava pensando em saber o que fazer, né? O meu tio Ticalo, que é irmão do meu pai, tio Antônio Carlos, a gente chama ele de Ticalo, o tio Ticalo, ele me deu um dinheirão de aniversário. Me deu um dinheirão grande. Na época era tipo uns 300 reais. Hoje, né, hoje tem um poder de compra muito maior. Aí eu peguei esses 300 reais e falei pro meu pai, pai, vamos fazer um churrasco e chamar a família? Eu junto mais alguns dinheiro que eu ganhar, eu junto mais não sei o quê. Então o tio deu dinheiro, aí o tio Miguel deu dinheiro também, o tio Arnaldo deu dinheiro. Aí eu fui juntando os dinheiro que eu fui ganhando dos tio. E falei pro pai, pai, quero fazer um churrasco. E aí nós marcamos de fazer um churrasco pra família, né? Pra família, o pessoal da igreja e tal. E aí o meu pai, pra fazer graça pra mim, eu não aconselho fazerem isso que ele fez, tá? Não, ele fez algo errado. Ele falou assim pra mim, Dani, vamos comprar as coisas pro seu aniversário? Vamos comprar carne, vamos comprar o arroz, vamos comprar farofa? Falei, vamos, pai. Aí ele pegou e me deu a chave do carro dele. Um Versalhes 1992. Horrível o carro. O carro era tão velho que um dia a gente bateu no cachorro da vizinha, o cachorro da vizinha morreu. Mas detalhe, ele estava 5 por hora. O cachorro morreu de tétano, porque enferrujado o carro. Mentira, não era tão velho assim, não, brincadeira. E ele falou pra mim, Dani, vamos comprar as coisas pro churrasco. Falei, vamos. Aí ele pegou, me deu a chave do carro e falou, então já vai dirigindo pra você já ir treinando. E foi interessante porque eu tinha feito pra mim um CD. Na época a gente, não sei se vocês são o pessoal mais novo da época do pendrive, né? Pendrive, eu ainda sou da época do CD. Eu gravava CD de MP3 pra ouvir no carro. E aí eu peguei um CD e como eu tava com meus 18 anos, já ia comprar meu carro, eu falei assim, vou colocar louvor, né? Porque eu quero andar com Jesus. E eu gravei um CD com vários louvores, dos louvores que eu gosto. Engraçado que eu sempre gostei de louvor velho. Era sempre hino da harpa, era hino mais congregacional. Eu nunca gostei muito se bem que na época não tinha worship, né? Eu acho que o limite do worship nessa época era aquela Ana Paula Valadão, queridos de Jesus! E eu peguei o CD e entrei no carro, eu e meu pai, e aí a gente falou, vamos comprar? Vamos comprar. Aí eu falei, pai, mas espera aí que eu quero pôr música. Aí eu peguei e coloquei o CD. E eu lembro que a primeira música que entrou é uma música antiga, cara, ela é muito velha. Que ela é uma música de Jó, capítulo 42. Ela diz, bem sei que tudo podes, meu amado. E eu tava sentado, né, ouvindo com meu pai, e eu comentei com ele, falei, pai, louvor interessante, né? E aí ele, bonito. Eu falei, então, quem gravou esse CD foi uma mulher que bateu o carro e morreu o marido e o filho dela. E ela escreveu essa música. E a música eu preciso cantar pra vocês entenderem, né? Perdão a voz de
a voz de taquara rachada, mas é um louvor que diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os seus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. E aí vai, o louvor vai embora. A mulher escreveu essa música dizendo: pai, eu não entendo os seus caminhos, mas eu confio que eles são os melhores pra mim. Porque ela tinha perdido o marido e o filho no acidente. E eu comentei com meu pai, falei: pai, acho muito forte isso, né, pai? Das pessoas terem uma experiência com Deus assim e continuarem firmes, né? Aí meu pai falou assim: eu não consigo entender. Eu não consigo entender quando as pessoas elas andam com Jesus, parece que as lutas aumentam. Meu pai falou. Aí eu falei: meu Deus do céu, ele tem razão. Só que com 18 anos, eu não sabia nem João 3,16 de cor. Sabe aquela preguiça, não me estudava a Bíblia, não buscava, não tinha o foco, né, que hoje, graças a Deus, eu tenho, assim, o interesse. Não tinha, eu gostava de Jesus, mas aquele negócio muito assim, cresci nessa família, vou querendo que essa família fala. E aí eu fiquei pensando naquilo, porque assim, na época era muito difícil do meu pai falar alguma coisa sobre Jesus. Apesar dele ir na igreja desde que eu me lembro por gente, mas ele nunca se envolvia, né? Ele nunca se envolveu, assim, de corpo, alma, espírito naquele negócio. Era muito corpo presente, mas ia na igreja, ficava falando de futebol, enfim. Então naquela hora que ele deu uma oportunidade, ele fez uma pergunta, eu não soube responder. E aquilo me machucou, cara. Eu fiquei muito ferido com aquilo. Eu falei: Senhor, eu queria muito saber o que falar pra ele. Na hora que eu tive a chance de falar, eu não soube o que falar. E eu fiquei muito mal. Aí a gente comprou as coisas lá pro churrasco e tal. Quando eu voltei pra casa, eu entrei no meu quarto, né? E eu fechei a porta e eu chorei muito naquele dia. Eu chorei porque eu falei: Senhor, o Senhor preparou uma chance do meu pai se predispor a perguntar, a conversar, falar da Bíblia, e eu não sabia o que falar pra ele. E como que eu sabia? Não tinha conhecimento nenhum de Bíblia, coitado de mim, era um crentezinho de uma figa. E eu ajoelhei, cara, eu chorei com raiva de mim. Porque, e eu fiz um voto com Deus, fiz um voto pra Deus, eu falei: Senhor, eu vou aprender as escrituras, eu vou estudar essa palavra, porque eu quero ensinar essa palavra pras pessoas. Olha que interessante, né? Eu sempre digo que eu nunca planejei ser pastor, mas eu acho que essa oração lá que eu fiz aos 18 anos, acho que isso, de alguma certa forma, foi o início, né? Foi o voto ali que Deus ouviu. Engraçado. E eu orei assim com fé mesmo, falando: Senhor, eu quero muito saber o que falar para as pessoas. Eu quero aprender a Bíblia para ensinar, Senhor, para as pessoas saberem aonde caminhar, para elas crerem no Senhor Jesus, na palavra, de serem salvas, serem felizes. Eu quero nunca mais perder essa chance. Senhor, não permita que eu perca outra chance dessa, de alguém perguntar e eu não saber o que falar. E eu lembro que eu orava assim, chorando, cara. E já estava na hora de dormir, então eu dormi orando e chorando. Então é muito esquisito, porque eu não me lembro se foi um sonho ou se eu vi e depois dormi. Eu não sei encaixar na minha cabeça, porque foi muito lúcido. Eu dormi pedindo para Deus: Senhor, me ensina a falar, me ensina a explicar, me ensina a entender. E primeiro eu preciso entender por que aquele que crê passa por tanta aflição. Por que acontecem essas coisas? Senhor, me explica. E aí eu tive essa visão, eu tive esse sonho, tive essa revelação. O nome em si não me interessa. Uns dizem que é sonho, outros que é visão, outros que é profecia. Não me interessa. O que interessa é que eu creio que Deus falou comigo e isso mudou minha vida. E eu quero que vocês... eu preciso agora que vocês entrem na minha mente agora. Eu vou tentar ser bem... Eu vou tentar ser bem detalhado, eu vou exagerar nos detalhes, porque quando eu conto uma história, eu gosto que você viva aquilo que eu tô contando. Eu quero que você participe como se fosse eu, tá? Para que passe um filme na sua cabeça, Então no meu sonho era o seguinte: eu estava voando. A cena era em primeira pessoa, eu estava vendo, eu olhava assim, eu podia ver minhas mãos, eu podia ver
Eu estava vendo a cena. Eu não estava me vendo, eu estava vendo a cena. E eu estava voando. Eu estava no alto. Então a cena sou eu no alto, olhando lá para baixo e vendo toda aquela paisagem. Só que quando eu olhei, era um deserto. Um deserto de areia vermelha. Um deserto quente, um deserto estéril. Aonde eu olhava, eu só enxergava aquele mar de areia. No fundo, sabe quando fica até aquela miragem de calor, fica até meio trêmulo, assim, o negócio por causa de tão quente que tá? E aonde eu conseguia enxergar, era só... Eu só enxergava a areia. E eu comecei a olhar e eu tava voando, eu tava lá no alto e eu olhava e falava, o que tá acontecendo, o que é isso? E quando eu olhei bem, eu comecei a ver na areia, parecia um monte, olhando de longe, parecia um monte de estrela do mar. Eu falei, nossa, mas o que é isso? E quando eu forcei a vista, a minha vista foi olhando, eu comecei a ver, eram pessoas deitadas, todas deitadas na mesma posição, com as duas mãos abertas, as duas pernas abertas, como se fosse como se fosse uma estrela do mar mesmo, de 5 pontas. E eu olhei e falei assim, são pessoas! E estão deitadas e elas estão deitadas no calor, tá quente, elas não estão vendo. E quando eu olhei, me deu mais pavor ainda. Era só gente que eu conhecia, era parente, era amigo, era colega da escola, era gente da igreja, era amigo enfim, da rua, eram pessoas que eu conhecia. E eu comecei a olhar, eu falava, gente, vocês vão queimar aí, o sol vai queimar vocês. E tava todo mundo dormindo. E aquilo começou a me dar uma angústia, aquilo começou a dar um pavor, porque eu gritava e eles não me ouviam. Eu tentava avisar eles, eu não conseguia, eles não me ouviam. E eu falei, Senhor, o que tá vendo? Onde que eu tô? Por que eles não percebem? Quando eu olhei pro lado, eu vi um homem andando no meio deles. Só que eu olhei aquele cara, e aquele cara, ele era esquisito, ele era sinistro. Eu olhei pra ele e falei, esse homem não é do bem. Era um homem bem magro, ele era bem magro, ele usava uma capa preta e ele não tinha pé. Onde eram os pés dele, ele era uma fumaça preta. Era uma fumaça preta. Então ele ia andando, por onde ele ia andando, ficava aquele rastro, um rastro de fumaça preta. E ele ia andando com aquela capa e eu não conseguia enxergar as mãos dele. As mãos dele ficavam assim juntas e ele tinha como se fosse uma manga comprida e caía assim as pontas da manga e ele ficava com a mão andando assim. E ele tinha um nariz bem comprido, parecia um nariz de corvo, bem comprido e um olho bem sério. E ele andava no meio deles assim, flutuando e observando, como se fosse um dono de plantação olhando para as plantas, sabe? Para o jardim que era dele. E ele olhando, satisfeito com o que ele via. Em determinado momento ele passou do lado de uma pessoa e aquela pessoa abriu os olhos. Ela só fez assim, ela só abriu o olho. E ele olhou bem nos olhos dela e ela olhou com medo para ele. Aí ele deu um sorriso assim, ó, sem mostrar os dentes. Foi só com os lábios. E aquele sorriso, eu percebia que era falso. Mas a pessoa olhou aquele sorriso, ela riu e voltou a dormir. Ele passou para ela uma imagem de segurança, mas era uma segurança falsa. E então ele passava e olhava e observava um por um dos seus menininhos deitadinhos, homens e mulheres. Quando eu olhei para o outro lado, do outro lado do deserto, eu olhei e tinha outro cara. Só que esse outro cara era totalmente diferente. Esse era sinistro, frio, escuro, estranho. Quando eu olhei para o outro, ele era uma joia. Ele tinha luz, ele tinha música. Olhar para ele, só de olhar para ele tocava música. Você olhava para ele, dava vontade de rir, dava vontade de chorar, dava vontade de abraçar. Só de olhar para ele. Só de olhar para ele, o ar mudava. Só de olhar para ele, não tinha mais fome, não tinha mais sede, não tinha mais canseira, não tinha mais medo. Só de olhar para ele, a luz dele era o suficiente para trazer um desejo de nunca mais sair de perto dele. E aí quando eu olhei para ele, ele passava, era um homem, ele era baixinho, ele era meio careca, ele tinha um cabelinho branquinho como neve, e ele andava feliz, andando assim no meio, e ele tinha no peito dele assim, eu não consegui ver o rosto dele. Eu vi o rosto do homem mau, mas eu não vi o rosto do homem feliz, eu não consegui ver o rosto dele.
E ele passava assim, feliz, e ele tinha, no peito dele, ele tinha uma mochila, como se fosse um odre, ou odre, né? Eu já ouvi as duas pronúncias, não sei exatamente qual é a correta, que é aquele estômago de vaca, sabe, ou de cabra, ou algum como se fosse uma garrafa feita de couro, e ela tava cheia de água. E ele passava assim, e aí ele passava do lado das pessoas, e ele chamava as pessoas, pelo nome. E as pessoas olhavam pra ele. E quando ele chamava a pessoa, ele pegava assim, tirava aquela garrafa e ele tirava um copo e ele colocava água no copo, aquela água geladinha, no meio do deserto. E ele falava, quer um pouco? Vai matar a tua sede. E as pessoas cuspiam nele. As pessoas cuspiam. As pessoas falavam, sai daqui, eu não sei quem é você, não confio em você, não quero saber dessa água, estou bem, não me perturbe, eu estou bem, não quero saber de você, vai embora. E ele ficava triste, devolvia a água na garrafa, tampava a garrafa e ia para a próxima pessoa, de um por um. E eu ali chorando, falando, gente, ouça aí, toma água, bebe, vocês estão com sede. Mas ninguém me ouvia. E foi interessante que em determinado momento esse homem, o homem que era de luz, o homem feliz, ele pegou e ele ofereceu água. Uma pessoa olhou para ele ofereceu a água e aquela pessoa falou, eu quero isso que você me oferece, eu quero isso aí que você tá me dando. E aí ele deitou, assim, ele se abaixou, né, se inclinou, pegou a pessoa, ele colocou a mão na nuca da pessoa, levantou assim, aí ele deitou na boca da pessoa e ele virou aquele copo inteiro de água na boca da pessoa. Aí aquela pessoa, ela bebia e ela foi engasgando, e ela bebia, enquanto ela bebia, ela ia engasgando assim. Aí, de repente, aquela pessoa, como que ela saiu daquele sono e ela levantou. Ela ficou de pé. E no que ela ficou de pé, ela começou a se sentir mal, e ela começou a vir uma ânsia e vômito, e começou a vomitar. Ela vomitou areia, ela vomitou sujeira, ela vomitou terra, ela vomitou pedra, ela vomitou tudo aquilo que ao longo do tempo aquele vento vinha trazendo, aquela sujeira vinha entrando na boca dela, assim, ela ia comendo aquela sujeira, toda aquela sujeira que ela comeu durante a vida inteira ali naquele deserto, ela vomitou tudo, ela ficou limpa. E quando ela começou a olhar assim, a mão dela que estava toda fechada de poeira, toda suja de terra, começou a cair aquela terra, e ela começou a ter cor. Ela começou a olhar assim a mão dela, que antes era todo mundo igual, todo mundo cor de terra, todo mundo com cor de sujeira. Ela começou a ter cor e ela começou a olhar assim para as mãos dela, e ela começou a ter uma identidade, ela começou a ser alguém. E aquele homem ria e feliz em volta dela. E aí ele pegou, encheu um copo d'água e deu na mão dela e falou assim, aí ele olhou para ela e falou assim, anda, caminha, sai daqui, aqui não é o seu lugar. E aí nisso, quando ele dá essa palavra, vai, anda, aqui não é o seu lugar, o chão começou a tremer. O chão na frente dela começou a tremer. E aí, sabe quando você pega alguma coisa que está enterrada e aquela coisa começa a tremer, que a terra começa a sair, a terra sai e aquele negócio surge? Então surgiu de dentro da terra assim, começou a tremer, a terra começou a sair, surgiu uma estrada feita de tijolos, uma estrada de tijolo dourado, e essa estrada ia, e lá na frente saiu uma porta no meio do deserto. E aí quando ele olha aquela porta, a pessoa que tinha tomado a água, né, ela olhou para aquela porta lá no final do caminho, e quando aquela porta abriu, dentro da porta, um jardim lindo, mas lindo, um jardim de cachoeiras, um jardim com plantas e sombra e comida e música e alegria, totalmente diferente do deserto onde eles estavam. E aquela pessoa olhou aquela porta, ela falou assim, eu quero ir lá, é lá que eu quero ficar, eu não quero mais ficar aqui não, eu quero ir lá. E ela começou a correr em direção àquela porta, e ela corria, e ela ia, ela falou, eu quero ir pra lá, é lá que é o meu lugar. E ela foi correndo nessa estrada. Só que aí aconteceu uma coisa. No momento em que ela começou a correr, aquele outro homem mau, o homem escuro, o homem frio, o homem da fumaça, a fumaça preta, ele olhou e ele viu que aquela pessoa tinha se levantado, e ele viu que aquela pessoa tinha bebido água, e ele viu que aquela pessoa tinha ela estava em direção àquela porta. Nesse momento aquele homem deu um grito, ele deu um berro.
Mas ele deu um grito, um grito agudo, ensurdecedor, um grito horrível. Um grito de pessoa morrendo, um grito de quem tá morrendo. E na hora que ele deu esse grito, no meu lado, eu tava olhando de cima, né? Toda a cena eu vendo de cima, do meu lado, uma nuvem preta começou a se formar, um rodamuinho. E nisso começou a sair como se fosse um enxame de moscas, assim, e um monte. E quando eu olhava aquela mosca, ela parecia, imagina um bebê recém-nascido, só que ele não tinha olho nem nariz. Era um bebê recém-nascido, era a carinha do bebê, tinha orelha e tinha boca, e ele tinha um monte de dente de tubarão. Mas ele não tinha olho, não tinha nariz. E ele tinha asas, as asas com penas bem, bem escuras, parecia asa de urubu, assim, nas costas. E ele tinha a mãozinha bem curvadinha, assim, e um monte voando, assim, do buraco. Um atrás do outro, saía. E aí aquela nuvem desses seres horrorosos, eles rodeavam aquele homem, eles ficavam rodeando aquele homem. E o que era feio é que eu, em determinado momento, assim, eu olhei e aquele homem, ele gritou de ira e ele apontou aquela pessoa e aquele enxame horroroso, aquela pessoa que saiu correndo, quando ela tava já no caminho, aquele ser ficou irado e ele gritava e apontava para aquela pessoa e aqueles seres horrorosos, eles começaram a voar em direção a ela, e eles iam muito rápido atrás dela, e aquela pessoa correndo em direção à porta, e aí eles vinham, e eles começavam a rodear ela, e ela tirando da cara dela, assim, aquela mosca, e aquele negócio. Só que o que era interessante é que quando ela começava a ficar cansada, ela pegava daquela água, e ela bebia, e na hora que ela bebia aquela água, ela renovava as forças, e aqueles bichinhos afastavam, e ela continuava correndo, e aí os bichinhos voltavam, ela bebia água, aí eles afastavam, ela continuava correndo. Chegou uma hora que aquele homem ficou tão irado porque aquelas moscas não estavam conseguindo parar a corrida daquela pessoa. Então ele fica muito bravo. E aí ele pegava aquela capa que ele usava, ele arrancou aquela capa assim, ó. E no que ele arrancou aquela capa, eu olhei, ele era muito feio, parecia Você já viu quando o besouro abre a casca pra voar? Que ele abre aquela casca, né, que ele protege, e sai um monte de asa assim, e ele tinha aquele monte de asa assim, parecia um gafanhoto, parecia um louva-a-Deus, alguma coisa horrorosa. E ele sai voando, aquele monte de asa, aquele monte de perna pra trás assim, e ele voa na direção dela. E aí ele veio voando, e ele bateu, e ele deu uma rasteira naquela pessoa. E aquela pessoa caiu de joelhos. Pá! E ela se machucou. Aí aquela pessoa levanta, tomou um gole d'água, renovou e saiu correndo. Aí aquele monstro veio de novo. E ela tropeçou. Aí ela levanta e tomou um gole d'água. A água não acabava. Aquele copo d'água não acabava. E todas as vezes que ela bebia daquela água, ela renovava suas forças. Só que chegou uma hora que ele veio, passou, e ela caiu, e ela derrubou o copo. E ela começou a chorar. E na hora que ela caiu e começou a chorar, ela desistiu da caminhada. Ela largou o copo, ela abandonou a porta, ela começou a sentar e começou a chorar. E aquela poeira começou a querer cobrir ela de novo. E aí vocês não acreditam no que aconteceu. Outra pessoa que tinha bebido da água, outra pessoa que estava naquele mesmo caminho, passou do lado dela correndo, olhou para aquela pessoa e falou assim: o que você tá fazendo parado aí, cara? O que você tá fazendo aí? Não é aqui o nosso lugar de descanso. Para, levanta, bora, pega seu copo, vamos junto. E enganchou o braço daquela pessoa. E aí levantou aquela pessoa. E aí as duas com o copo d'água na mão e de mão dada. E aí elas iam correndo juntas. As duas juntas. E aí aquele homem foi, e ele foi voando, e ele tentava bater nas duas. E as duas tropeçavam, mas elas bebiam água. E aí chegou uma hora que as duas caíram e derrubaram água. As duas. E começaram as duas a chorar, as duas pessoas. Aí ele rindo, achando que ele tinha conseguido, e aquelas moscas fazendo festa em volta. Aí o que aconteceu? Quando ele olhou pra trás, tava vindo mais pessoas que tinham bebido daquela água. Só que não eram duas, tinha umas 4, umas 5 de mão dada e segurando um copo d'água. E aí essas 5 pessoas pararam do lado das duas e falaram: o que vocês estão fazendo aí? Bora, junta com a gente, vamos junto. E enganchou o braço. E aí não eram mais 2, não eram mais 5, aí eram 7. E aquelas 7 em fila, caminhando tudo junto de braço dado, uma cuidando da outra, uma segurando com o copo d'água assim. E aí juntas, e de repente aquelas 7, quando elas olharam pro lado, tinha mais 10. E aí elas juntaram e começou a formar uma multidão.
uma multidão de pessoas juntas. E aí quando esse cara vinha para bater nelas, ele não conseguia. Ele não chegava perto, ele não tinha um vidro em volta delas. Quando elas estavam juntas ali, tinha um vidro que não conseguia. E meu Deus do céu, a igreja prevalece, o inferno não subsiste diante da igreja. O diabo não tem poder em tocar aqueles que são guardados pelo esconderijo do Altíssimo. A presença do Espírito Santo não permite que Satanás faça nenhum mal contra os filhos de Deus. E naquele momento que eu vi aquela multidão de mão dada, eles vão caminhando, cantando, chorando, se alegrando. E eles entram juntos naquela porta. Eu acordei no outro dia com a resposta que eu tinha pedido para Deus. Eu acordei no outro dia entendendo. Eu falei, Senhor, por que o crente sofre? E aí Jesus veio e me disse claramente, Dani, porque aqui não é o seu lugar. Porque aqui não é o seu lugar. Você nunca vai ter a plenitude da alegria e da satisfação aqui nessa terra. Porque a plenitude da alegria, da satisfação é só na minha presença. E não adianta você querer andar sozinho. Deus nos chamou para vivermos em igreja. Deus nos chamou para vivermos no reino dele. O reino dele é formado de pessoas que creem. O reino dele não sou eu sozinho. O reino de Deus, a igreja, é o ajuntamento dos santos. Um fortalece o outro. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu abençoo você, você me abençoa. E juntos nós não permitimos que o outro caia. E essa é a igreja. Isso é assim que Deus faz, cara. Naquele sonho Deus me mostrou, o sofrimento na sua vida, Dani, é testemunho, é crescimento. O sofrimento na sua vida é o desespero do diabo para te fazer desistir. É o desespero do diabo para fazer você desanimar. É a perseverança. E o mais incrível, que eu gostei demais desse sonho, que ele me marcou muito, foi que o fortalecimento deles estava na água que eles bebiam. Jesus Cristo, ele disse que quem beber da água que ele dá nunca mais volta a ter sede. A palavra de Deus, ela nos sustenta emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você vai ver Jesus falando para o próprio diabo que nem só de pão viverá o homem. Por que nem só de pão? Porque existe algo a mais. Esse algo a mais é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus são as escrituras, é a Bíblia, são as promessas. Quando eu estou mal, eu leio uma promessa de que Deus me ama, eu leio uma promessa de que Ele tem o melhor para mim, eu leio a promessa de que Ele está comigo. Gente, um dos textos da minha vida é Mateus 28:20. Eu nunca mais me senti sozinho depois que eu li Mateus 28:20, quando Jesus promete que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca mais fiquei triste. Eu nunca mais... Aliás, eu fico triste, mas a tristeza nunca mais me dominou. Nunca mais me dominou. Eu espero que em nome de Jesus esse sonho tenha feito algum sentido na sua vida. Eu não sei o que você estava precisando ouvir. Eu não sei como é que você chegou aqui. Mas eu posso dizer para você, não desista. Há uma esperança viva chamada Jesus. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem. A Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 2, ele fala assim, eu digo a vocês como peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. Jesus fala isso para Pilatos, meu reino não é deste mundo, o nosso reino não é deste mundo. Viu, gente? Que o Senhor Jesus levante vocês, que o Senhor Jesus anime vocês. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Ainda que o mundo não te reconheça, ainda que as pessoas não te reconheçam, ainda que você não tenha o reconhecimento e o valor que você gostaria de ter para as pessoas, ainda que você não tenha o amor que você gostaria, ainda que você não tenha o carinho que você gostaria de ter das pessoas, mas você tem reconhecimento do Senhor. Ele ama você, Ele te conhece pelo nome, Ele te abraça, Ele te recebe, Ele te guarda e Ele escreve o seu nome no livro da vida, viu? Tudo que você precisa está em Jesus Cristo, o Senhor. Deus abençoe, amo vocês. Até a próxima em nome de Jesus.